Nós vamos juntos meditar na palavra de Deus nesta noite tão oportuna, tão maravilhosa, tão especial, agradecendo ao Senhor por esse tempo que Ele está nos concedendo. Depois nós vamos ministrar a ceia também. Queridos, nós mencionamos que hoje temos uma data comemorativa. Todo segundo domingo do mês de dezembro comemora-se o Dia da Bíblia. E eu quero fazer uso dessa data tão importante, dessa comemoração, para falarmos sobre esse livro sagrado, sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Sagrada Escritura, sobre esse livro santo, sobre a palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir comigo então lá no livro dos Salmos, o Salmo 119, e ler junto comigo o versículo de número 72. E depois nós vamos refletir um pouco sobre esse livro que temos em mãos. Salmo 119, interessante que esse é o maior salmo que temos, fica aí, justamente uma abordagem, do que é a Bíblia. Temos tantas, digamos que curiosidades, qual é o versículo melhor, qual é o versículo central, qual é o versículo maior. Esse aqui trata-se do Salmo 119, o maior salmo. Por falar em Bíblia, quando nós vamos falar os salmos, a Bíblia tem vários salmos, por isso que ele está no plural, mas nós vamos ler um deles, o 119, por isso o Salmo 119. É interessante que há várias abordagens para que possamos refletir e aprender o que é a Bíblia. Coisas aparentemente tão simples, mas tão importantes, não é? Você quer ver coisas tão simples, já que a gente está numa abordagem de aprendizado sobre a Bíblia? Nós temos no Novo Testamento o que chamamos de cartas. Olha só que interessante isso. Nós temos a carta aos Coríntios, aos Efésios, a carta aos Filipenses. Então, por exemplo, quando você vai fazer menção da carta aos Coríntios, você não fala 1 Coríntios. Observe, mas precisa saber disso? É importante, coisa simples, mas importante. Por que não é primeiro e sim primeira? Porque é uma carta, não é? Você fala primeira carta aos Coríntios e não 1 Coríntios. Já no Antigo Testamento não são cartas, são livros. Então quando você vai abrir o livro de Samuel, Crônicas, livro dos Reis, então você não vai falar 1 Samuel, porque não é uma carta, é um livro. Então 1 Samuel, aí já é um substantivo masculino. 1 Samuel, 1 ou 2 Reis, 2 Crônicas, livro das Crônicas. Por isso nós fazemos menção, dessa abordagem. Coisa simples. Você sabia que quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha capítulos, não tinha versículos? Não, eram rolos. Aliás, nós temos então, já praticamente está abordando uma mensagem, 66 livros, mas eles não eram esses livros juntos. Escreveu-se o livro de Gênesis, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5 livros. Entende-se por ter sido escrita por Moisés. Não tinha capítulos, não tinha versículos. O Antigo Testamento escrito em hebraico, pequena parte em aramaico, no livro de Daniel, mas na sua grande totalidade, os livros foram escritos em hebraico. E o Novo Testamento? No grego. Não é o mesmo grego atual, é um grego antigo, grego koiné, mas no grego. E aí nós temos as traduções para as diversas línguas, dos países. Na nossa ocasião, muitas traduções, algumas em paráfrase para o português. É importante saber disso? É. Quando Jesus abre lá na sinagoga, abriu-se o rolo de Isaías. Nós sabemos hoje que Jesus estava lendo o capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, enfim. Mas Jesus não disse, abra lá em Isaías 61, não. Ele abriu um rolo. Que rolo era esse? Diferente do que temos hoje como caderno, como uma Bíblia impressa. Era um pergaminho. A Bíblia ela foi escrita em alguns materiais. Papiro. O papiro era justamente um caule de uma planta muito comum no Egito.
e ali ele passava por um preparo, um tipo de preparo que formava-se então o nosso chamado papel, mas era um papiro, e ali eles poderiam escrever, não é? Era um material mais em conta. Um material mais caro qualquer, o pergaminho. O pergaminho, querido, já era a pele de animal, porque ele durava mais, ele tinha muito mais tempo, porque o papiro ele se desfragmentava muito mais rápido. Você sabia que nós não temos em nenhum momento hoje o chamado autógrafo? O que é o autógrafo? Não é aquele que assinou, é o original. Se nós vamos falar dos primeiros livros da Bíblia, Gênesis, nós não temos o primeiro, o original. Se perdeu, se decompôs. Nem o Novo Testamento, a falar pela carta mais antiga, ou pelos livros, né, mais antigos, que foi o Evangelho de João, e o Apocalipse, que foi escrito lá na década de 90, depois de Cristo. Percebam, tanto quanto depois da sua assunção, não tem o original. O que se tem? Cópias de cópias, documentos de documentos que foram achados, inclusive estão nas bibliotecas, são documentos arqueológicos que são de suma importância, e depois a gente aborda um ponto importante sobre isso, mas que se trata da palavra de Deus. Tudo isso é importante? É, porque esse livro é sagrado, porque ele é riquíssimo, ele é importante demais. Não tinha capítulos, não tinha versículos. Quantas coisas foram acontecendo no decorrer dos séculos para chegarmos até hoje. Mas olha esse texto que nós pedimos para vocês abrirem, e pode acompanhar também na projeção. Verso 72. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Vamos fazer uma oração, embora já temos feito algumas abordagens. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós temos uma Bíblia em mãos, nós temos acesso à Sagrada Escritura. Isso para nós já é riquíssimo. Ó Deus, talvez passe por nós muitas vezes desapercebidos o quanto isso é significativo, o quanto isso é importante. Então eu já oro agradecendo ao Senhor, mas que isso não fique tão somente num ato de, ó Deus, sabermos que temos, mas de conhecer, e mais do que tudo, de viver. Então nos ajuda nessa mensagem a entender o quanto a tua palavra é importante para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Uma outra curiosidade que nós podemos destacar no próprio Salmo 119, é que ele é o mais completo conteúdo em que fala de si mesmo, ou seja, a Bíblia falando dela mesma, com diversos preceitos. Por exemplo, você vai encontrar o Salmo 119, são vários versos, ele está dividido em 176 versículos, e desde os seus primeiros versos, acerca a Bíblia falando de si mesma, ela vai falar lei, testemunhos, mandamentos, estatutos, preceitos, palavras, juízos, enfim, e por aí nós dando sequência, muitos momentos, cada versículo do Salmo 119, há uma abordagem sobre a palavra. É no próprio Salmo 119 que está escrito: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Um outro versículo conhecidíssimo do Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Olha, lâmpada, o que é a lâmpada? É a palavra. Luz, ao que se refere a palavra? A luz. Então, de todas essas abordagens, tão somente no Salmo 119, na tradução revista e corrigida, que é a que eu tenho em mãos, apesar de serem 176 versos, por 167 vezes, os versos mencionam a própria palavra. Estatuto, lei, mandamento, preceito, palavra, luz, e por aí vai. Isso é lindo. Nenhum outro texto da Bíblia está tão recheado, tão enfático quanto a este acerca de si mesmo, como o verso que lemos. E quando o salmista está expressando justamente o quanto a palavra é importante, o quanto a Bíblia é importante,
Ele vai dizer: olha, mais importante do que o ouro, como eu amo a tua lei, como eu amo os teus preceitos. Esse livro que chamamos de Bíblia contém 66 livros, contando com as cartas, tá bom? É interessante que a palavra Bíblia, ela é uma palavra grega, apesar da gente tê-la como uma palavra portuguesa, né, uma da língua portuguesa, é uma palavra grega. E a palavra Bíblia é justamente o plural de livros em grego. E o singular? O singular é biblion, já o plural, Bíblia. Daí inclusive a origem da nossa outra palavra, biblioteca, com vários livros. A Bíblia, que é a palavra grega livros, no seu sentido plural, temos aqui 66 livros. Só que esses 66 livros não estavam juntos desde o início. Foram livros ou cartas que foram sendo escritas e que posteriormente, por um propósito que entendemos ser de Deus, esses livros foram reunidos e tidos como inspirados. Ao todo, queridos, são cerca de 40 homens que Deus usou para escrever esses 66 livros. Cerca de 40 homens, em lugares diferentes, num espaço de tempo por cerca de 1.400 anos, num espaço de tempo e lugares diferentes, pessoas diferentes. E sabe qual é a beleza disso? Eles estão em plena harmonia. O Novo Testamento é uma nova aliança das sombras que tinha no Antigo Testamento, mas não há uma contradição, há uma revelação progressiva, há um aprendizado em tudo isso. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas pastor, quantas pessoas estão questionando a Bíblia hoje? E sempre vai ter, sempre teve e sempre vai ter. A Bíblia sempre foi questionada, e por muitos momentos a história conta que ela foi odiada, e não se vê em dados momentos diferentes por certos cidadãos com certos preceitos e valores que querem queimar a Bíblia. E quantas pessoas num ato de blasfêmia, ao meu ver, diz: esse livro ultrapassado, esse livro de fanático, esse livro, e por aí vai, coisas que não convém nem falar, de palavras indignas de serem citadas acerca da Bíblia, livro que nós temos como sagrado. Lamentavelmente, às vezes dentro das próprias igrejas evangélicas, onde alguns tempos um determinado pastor foi dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Não é verdade. Eu fico com as palavras do grande homem de Deus Billy Graham, quando ele disse que a Bíblia é mais atual do que o livro que o jornal que vai ser editado amanhã. Não importa os best-sellers que estão aí na mídia, no New York Times ou nas demais revistas, como os livros mais vendidos em um tempo ou outro, que sai e entra outro, nenhum deles é mais importante, mais relevante, mais significativo do que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nenhum outro é comparado. A Bíblia, queridos, contém profecias. O que é uma profecia se não dizer algo que vai acontecer, e ela acontece mesmo? Digna de aceitação, fiel e verdadeira são as palavras deste livro. Acerca dela mesma a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas diz o Senhor, a minha palavra permanecerá. Então ela é verdade. Sabe o que eu acho lindo? Por exemplo, para você ter uma ideia do cuidado que o próprio Deus tem com a sua palavra. Até metade do século passado, nós tínhamos um rolo do livro de Isaías. Perceba bem o quanto Deus é cuidadoso. O rolo de Isaías, profeta do Antigo Testamento. Isaías foi escrito por volta de 700 anos antes de Cristo. Perceba isso, o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus. 700 anos antes de Cristo. O mais recente livro de Isaías, lembra quando eu falei? Cópia de cópia de cópia de cópia. O que seduz quando, o que pensa quando tem cópia? Que houve alterações, que o texto foi adulterado, que ele não é verdade, que colocaram versículos que não é mais verdade, que fugiu do propósito original. Fiquemos com o exemplo do livro de Isaías.
O mais recente que tínhamos até metade do século passado, 1950, vamos colocar aqui, era um rolo que datava cerca de 900 anos depois de Cristo, ou seja, na nossa era cristã, 900 anos, era o livro mais recente que tínhamos, né? O mais antigo, melhor dizendo, o livro de Isaías, mas que ele foi escrito 700 anos antes de Cristo. Então se você pega 700 anos, mais os 900 depois de Cristo, nós temos um tempo de quanto? 1600 anos, do original para o que então, até então tinha. Mas Deus é lindo. Um jovem procurando as ovelhas, lá nas redondezas de Qumran, lugares de caverna, diz a história, que procurando ele arremessa uma pedra e ele escuta um jarro se quebrando, e quando vai se averiguar, tinha muitos livros antigos, pergaminhos, muitos textos já desfragmentando, sem o seu conteúdo completo, mas foi achado. Isso é lindo, porque eu vejo aqui o cuidado de Deus com a sua palavra. Foi achado, e isso está na biblioteca para que você possa consultar, um livro completo do livro de Isaías. Isaías, queridos, ele tem 66 capítulos, é um livro muito extenso, 66 capítulos, é um rolo muito grande, e acharam um rolo inteiro do livro de Isaías. Sabe qual era a data estimada da sua escrita? 100 anos antes de Cristo. Olha só, de 700 para 900, achou 100 anos antes de Cristo. Mas eu chamo a sua atenção para a beleza. Quando vão comparar o que foi escrito, esse livro encontrado 100 anos antes de Cristo, com o que até então tinha de 900 depois de Cristo, não havia nada que corrompesse a verdade do texto literal, quando se comparado ao que tinha e ao mais antigo achado. Porque quanto mais antigo, mais perto do original. Nada de contradição. Como pode? Fidelidade, cuidado de Deus. Por quê? Porque nós cremos que esse livro é inspirado. Mas foram homens que foram escritos. A própria Bíblia diz que homens inspirados por Deus. Bendito seja o Senhor. Por que eu estou falando tudo isso, queridos? Talvez você está pensando, pastor, está falando tudo isso, daqui a um pouco eu esqueci. Qual que é relevante? Você precisa entender, se o próprio Deus valoriza a sua palavra. E aí eu quero trazer algumas verdades para você aqui, rapidamente, para nós compartilharmos. Por que é importante ler a Bíblia? Por que é importante conhecer a palavra? Lembrando que por muitos momentos, nem todos tinham a Bíblia. Nós falamos sobre a Reforma Protestante no dia 31, que foi comemorado 31 de outubro, onde Lutero lutou para colocar a Bíblia na mão do povo. Porque o que diz João, capítulo 8, verso 32? E conhecereis a verdade vos libertará. Por que nós temos que ler a Bíblia? Em primeiro lugar, de tantas verdades que podemos destacar, eu começo dizendo, em primeiro lugar, é um mandamento. É só o pastor que tem que ler? Não, todos. Nós precisamos estar vacinados, digamos assim, imunizados. Nós não tomamos aí a vacina para evitar a Covid? Nós, quando nascemos, não tomamos um monte de vacina? É vacina para tudo. Aliás, quanto mais tempo passa, mais as cadernetas das crianças ficam enormes, é cheio de vacina, não é? É incrível, é vacina daqui, é vacina dali, visando a saúde, para que ela esteja imune a determinada enfermidade, para que possamos estar imunes, querido, a heresias, a ensinamentos deturpados, aquilo que não provém de Deus. Deus ordenou, leia, para que não sejamos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, porque você vai achar inúmeras religiões, e que vão trazer inúmeros ensinamentos. Agora a verdade é, todas as religiões estão certas? Porque às vezes nós temos uma expressão muito comum,
o que importa é que Deus é um só. Deus é um só. Agora, todas as religiões estão adorando e ensinando a verdade sobre esse único e verdadeiro Deus? Porque se tem inúmeras religiões, mas a verdade é, todas elas falam sobre o único e verdadeiro Deus? Não, queridos. Então eu preciso me voltar para a palavra. O que diz a Bíblia? Não é o que diz a igreja A, B, C. Não é o que diz o pastor, ciclano, fulano. Não, é o que a Bíblia diz. A minha, a sua vida não tem que estar pautada no que o Ronaldo diz, a menos do que o Ronaldo ou qualquer outro homem diz. É o que a Bíblia diz. Ou seja, a verdade não é minha, não é da denominação A, B. É o que Deus está dizendo. E o que Deus revelou para nós é mandamento. Primeiro, eu tenho que ler. O fato de eu ler é justamente que vai trazer para mim, e aí nós aprendemos por que nós temos que ler, porque é benefício para nós. O que Deus diz acerca do seu povo lá no livro de Oséias? Oséias, Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aliás, a crítica de Deus para Oséias era sobre os líderes, sobre os sacerdotes, sobre os líderes, os pastores, digamos então. Os líderes, os que tinham que ensinar, nem eles estavam ensinando, nem eles estavam a conhecendo. Deus fala: vocês estão morrendo, vocês estão perecendo, vocês estão sendo destruídos. Todos esses males estão acontecendo com vocês, porque vocês não conhecem. Então perceba bem, quem tem que ler? Todo mundo. Por quê? Porque é benefício e é bênção para todos nós. Há muitas verdades que nós precisamos saber do porquê é importante ler a Bíblia. É uma carta de amor da parte de Deus para nós. Não há nenhum maior meio de conhecer a Deus senão pela Bíblia, exceto pela oração, pela sua comunhão, pelo seu andar com Deus. Mas a Bíblia é quem revela quem Deus é, o seu querer, a sua vontade. Como que eu sei se algo é bom para mim ou não? A Bíblia. Apesar de ter sido escrito, queridos, há quase 2000 anos, vamos arredondar aqui, ela é mais atual do que o Jornal da Manhã, e ela tem, apesar de não ter a palavra internet aqui, entre tantas outras palavras da atualidade, a Bíblia nos mostra o que devemos fazer com todas as questões atuais, com todas as circunstâncias polêmicas, aquilo que diz respeito à atualidade. A Bíblia traz resposta para nós. Então eu preciso conhecê-la. Como que eu conheço? Lendo, queridos. Aí que bate uma grande tristeza no nosso coração. Sabe, nós temos a ideia do analfabeta mesmo, né? Um analfabetismo bíblico muito grande na atualidade. Eu sei que o analfabetismo diz respeito ao não saber ler, mas quando nós transferimos isso para a questão do conhecimento, porque não lê a Bíblia, isso é uma verdade muito grande. As pessoas não leem, querido. E sabe, porque ainda não entenderam, como o salmista diz: como eu amo a tua lei, ela é mais importante do que o ouro. Talvez alguns sabem, talvez todos, mas pode ser que alguém não saiba. Tem lugares que a Bíblia não pode ser distribuída, países fechados, a Bíblia não pode ser comprada, não pode ser vendida, não pode ser adquirida, por lei do país, por uma ordenança, né, política, governamental, e por leis, né, que o próprio país envolve. Não pode. Como que essas pessoas têm Bíblias? De forma, né, indevida, no sentido que vai contra a lei do país. E muitas dessas pessoas, queridos, quando pega a Bíblia, pesquisa para você ver, eles abraçam a Bíblia e choram. É a minha Bíblia, é aquele amor, porque ele entende, ele beija a Bíblia, ele abraça a Bíblia, ele não quer largar. A grande na verdade é que muitos deles não têm. Alguns chegam páginas da Bíblia, e sabe o que eles fazem? Eles decoram, com medo de que um dia ele perca aquela página da Bíblia. Então eles decoram porções e mais porções da Bíblia. Mas o povo hoje tem todos os tipos de Bíblia na mão. Gente, você quer ter coisa mais fácil, quer ter uma Bíblia no nosso Brasil? Não tem dinheiro para comprar. Você tem Bíblia no celular de graça. Certamente celular você tem, né? Teve dinheiro para comprar o celular, certamente, né?
E tem Bíblia barata, queridos. Tem Bíblia de tudo que tem, Bíblia de luxo, Bíblia com capa de dourada, Bíblia de estudo, Bíblia de tudo quanto é jeito. Mas você tem Bíblia de graça, você abaixa o aplicativo lá, traduções diversas. Eu não sei, tem Bíblia em áudio, tem Bíblia digital, tem Bíblia impressa, tem Bíblia de linguagem arcaica, Bíblia de linguagem atual, tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Aquilo que foi pago um preço muito alto para termos em mãos, e muitas Bíblias estão empoeiradas, criando teia de aranha, porque não leem. Já viu aquela história? Eu não sei onde está um documento importante, passou anos, um dia ele achou, estava dentro da Bíblia. Por quê? Porque ele não lê, não pega, não tem. Queridos, qual que é o dever? Nós lermos, comermos, alimentarmos, é mandamento, é bênção para a minha vida. Por que é importante ler a Bíblia? Lembremos de alguns versículos: e conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia vai dizer sobre si mesma: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, a pregação. Então quando eu estou lendo, a minha fé aumenta, diz a Bíblia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A Bíblia fala sobre si mesma. Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Que a Bíblia vai dizer em Romanos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela dá fé, ela santifica, ela limpa, ela liberta. A palavra, queridos. Por que tem muita gente doente espiritualmente? Por que tem muita gente enferma espiritualmente? Porque não está se alimentando da palavra. O que Jesus compara a palavra? Como alimento. Certamente você hoje talvez tenha tomado um bom café da manhã, certamente você teve um bom almoço, certamente você tomou café da tarde, refeições regulares do dia a dia, porque você precisa para o seu corpo físico. O seu corpo espiritual, ou melhor, a sua vida espiritual também precisa. E Jesus diz: nem só do pão viverá o homem, mas a carta que Deus deixou para nós, esse livro sagrado, está sendo desprezado. Você não fica triste quando você manda mensagem para alguém e a pessoa não lê? Você não fica? Já pensa bem, uma carta que envolveu a vida, envolveu morte, envolveu renúncia, aí você pega essa carta, que inclusive não veio de um ser qualquer, veio do próprio Deus, e você guarda lá na gaveta, ou sabe aonde, e não lê. Você está desprezando o autor é Deus, é o Senhor, é o próprio Pai. Mas quantas pessoas passam dia e mais dia e não lê, não conhece, se tem alguém que não quer que leiamos a Bíblia, é o adversário da nossa alma, é o diabo, porque ele sabe que quando você lê, você realmente cresce no Senhor, você é abençoado. Aí tem pessoas que vai começar a ter muita desculpa. Você quer ver uma das maiores desculpas? Eu não leio porque eu não entendo. Vai continuar sem entender. Tudo que no começo tem suas dificuldades. Se você fosse parar de tentar dirigir quando você pegou a primeira vez o carro, você não dirigiria, porque envolvia um processo de coordenação, de estrutura neurológica ali para você entender, muda de marcha, acelera, liga, desliga. A vida é um processo, a Bíblia também é um quebra-cabeça que num momento parece tudo obscuro, mas como as peças vai sendo desviradas, de repente começa tudo a se tornar claro. É bem verdade, tem versículos difíceis, de complexidade, de interpretação, mas necessariamente nós não precisamos entender tudo, mas a essência do Evangelho. Queridos, Jesus ordenou que lêssemos, que conhecêssemos mais e mais dEle. Ele não tão somente ordenou que nós aprendêssemos, mas que propagássemos. Ele ordenou que pregássemos. Como eu vou pregar o que eu não sei? Entende? Vai, anunciar o que se eu não conheço? Se eu não sei, o que eu vou falar? Como que eu vou ensinar se eu não aprendi? Queridos, isso é vida com Deus, é vida cristã, é nos matricularmos. Agora, quantas vezes eu tenho que ler a Bíblia para o resto da vida? 66 livros, eu li uma, começa pela segunda, li pela terceira, li pela 10ª, e por aí vai.
não é um livro em que eu li, pronto, eu estaciono. É um livro que se renova, queridos. Por mais que você já tenha lido centenas de vezes, tem momentos que você vai abrir a Bíblia aqui, você já passou por 100 vezes aquele mesmo versículo, e de repente naquele dia, aquele texto salta das páginas da Sagrada Escritura, e ilumina a sua alma, como nunca até então havia ocorrido, porque ela é viva. A Bíblia diz sobre ela mesma em Hebreus capítulo 4, verso 12: a minha palavra, a palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções, os pensamentos dos corações. Que coisa linda! Memorize a palavra de Deus, porque haverá momentos em que o Espírito Santo lhe trará à memória aquele texto que será a resposta para a sua vida, que será o bálsamo para a ferida, que será a resposta para o momento do medo, da tempestade, da luta que você está passando. Mas como trazer a memória se nunca leu? Como trazer o conhecimento se nunca conheceu? Mas não é porque você não teve acesso, todos nós temos, tenho certeza disso. Nós temos no aplicativo da igreja planos de leitura, um plano para você ler a Bíblia toda em 1 ano. Mas pastor, eu não tenho muito tempo. Leia em 2, leia em 3, mas leia toda a Bíblia. Começa pelo Novo Testamento, se você nunca fez isso, mais fácil compreensão, e por aí vai. Hoje é o dia da Bíblia. Eu me regozijo quando a pessoa chega em mim e fala para mim: pastor, terminei de ler a Bíblia mais uma vez. Que coisa ali, querido. Se eu, mero mortal, pecador que sou, se alegra, quem dirá o Pai? Oh, queridos, como Deus se agrada. E o diabo fica furioso, você pode ter certeza disso. Eu me lembro quando eu fiz eu fiz aqui um apelo, né? Na verdade, um propósito: quem quer ler a Bíblia em 1 ano todo? Passado um tempo, queridos, eu fiz uma visita, e uma adolescente naquela casa, ela falou: pastor, lembra aquele dia que o pastor fez, né, um apelo, né, um propósito, quem queria ler a Bíblia toda? Eu fiz, e eu terminei de ler. Uma adolescente de 14 anos na época. Que coisa linda! O Pai se agrada, e é bênção para nós, queridos. Não tem, se você se deparar com um versículo outro que não conhece, a gente está aqui para aprender junto, para crescer junto, para a glória de Deus. Mas você precisa ler, vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a sua vida. Dia da Bíblia hoje, queridos. Quem sabe você queira sair daqui com esse propósito de ler mais a Bíblia, de ler um capítulo por dia, de ter um contato maior, de querer aprender mais sobre Deus. Você vai ver Deus se revelando para você de coisa linda. Sabe, a sua experiência com Deus não é a experiência de outros. Não é porque o outro falou que estava lendo e Deus falou com ele. Não, você ali lendo, sentado lá na sua casa, e o próprio Pai, você vendo Deus respondendo pela palavra. Que coisa linda, que riqueza, que preciosidade, que tesouro é esse que nós temos em mãos, e muitas vezes está sendo desprezado e ignorado. Mas que não seja esta a situação, a atitude sua. Reflita nisso, nessa mensagem. Se importe com você mesmo, procure conhecer e aprender mais de Deus, porque isso fará bem para você mesmo. Paulo falou isso para Timóteo, não é? Medita, insta, ensina, fará bem para você e para o próximo, para aqueles que te ouvem. Queridos, que o Senhor faça cair sobre todos nós um senso do verdadeiro significado que é a palavra. Enquanto você estiver lendo, Deus vai libertar você. Enquanto você estiver lendo, a sua fé vai aumentar. Enquanto você estiver lendo, você será santificado. Coloque-se em pé na presença de Deus. Eu me lembro das palavras, salvo engano, de Dwight Lyman Moody, quando ele diz aquela famosa frase: ou este livro apartará você do pecado, ou o pecado apartará você do livro. Escolha o livro sagrado, escolha a Bíblia, e ela vai apartar você, separar você, tirar você daquilo que não convém, e abençoar a sua vida tremendamente. Deixa o Pai falar com você. Tenha você as suas experiências com Jesus. Separe um tempo diário para ler, para refletir, para meditar, para aprender. Você vai ver como a sua vida vai mudar.
Você vai ver como você vai crescer no Senhor. E eu vou ficar muito feliz em ouvir você compartilhar as suas experiências com Deus, por ler mais da palavra do Senhor. Antes de trazermos a memória, passarmos a celebrar a ceia, eu quero orar com você. E se você nesta noite tem no coração o desejo de ler mais a Bíblia, ore agora ao Pai, ore a Ele pedindo: Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a fazer cumprir esse compromisso de ler a Bíblia, de aprender mais. Queridos, vai ser bem, vai ser transformador para todos que assim fizerem. Leia a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado Senhor, pelo privilégio de ter em mãos a tua palavra. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes a igreja do Senhor tem negligenciado tamanho privilégio, tem ignorado tamanha oportunidade que nós aqui no Brasil temos de abertamente, de tão fácil acesso, ler a tua palavra. Nos perdoa, Senhor, mas que o Senhor nos ajude então a ler, a conhecer, e que o nosso conhecer não fique tão somente na teoria, mas que possa ser colocado em prática. Meu Deus, uma igreja saudável é uma igreja que te conhece. Uma vida saudável espiritualmente é uma vida que caminha conhecendo mais e mais o Senhor. O Senhor tem isso para nós. Faça-nos viver, faça-nos assim fazer, ó Deus, verdadeiramente colocar em prática tudo isso que o Senhor tem compartilhado a nosso coração nesta noite. É para a tua honra, Senhor, é para a tua glória, é para o teu louvor que nós estamos pedindo. Faça mesmo, Jesus. Encontre corações sinceros que oram ao Senhor desejando isso para as suas vidas, e que, ó Deus, diariamente, homens e mulheres, jovens e tanto quanto os mais desejarem, venham colocar isso em prática em suas vidas, valorizando a tua palavra para a tua glória e para o teu louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor.